Boa noite, nobre presidente, mesa diretiva, nobres pares vereadores, público presente. Não queria estar usando essa tribuna para falar sobre o assunto, né? Mas, infelizmente, as coisas acabam não acontecendo da maneira que a população quer e os representantes também que aqui se fazem presente da população também desejam. Infelizmente, eu vou colocar primeiro um áudio, até para a gente dar encaminhamento depois a minha colocação. Oi, Miro, bom dia, tudo bem? É a Gabriela. Miro, minha mãe conversou comigo e falou que ela falou com você ontem sobre a luz aqui da rua, né? Só que, por uma coincidência, ontem aconteceu um incidente muito grave ontem aqui na rua da nossa casa. Porque como o começo da rua inteira está sem luz, está muito escuro. E de madrugada, espancaram e abusaram de uma mulher e jogaram o corpo dela na frente do portão da nossa casa. A gente acordou super preocupado à noite, né? Super com medo por causa de barulho, de polícia, de SAMU. A hora que eu abri o portão da minha casa, que a polícia chamou para ver se a gente tinha visto alguma coisa, uma mulher jogada. Eu até achei que estava morta, mas graças a Deus não estava. E os vizinhos todos preocupados também. Mas por que jogaram aqui? Porque a rua está muito escura. Olha o que acabou acontecendo. Tudo bem que você conversou com a minha mãe, explicou que você não tem como tomar as providências, mas assim, a gente também não pode ficar podendo acontecer essas ocasiões, né? No caso, isso foi com uma mulher, mas já pensou se fosse alguém entrando na casa da minha casa ou na casa de algum dos vizinhos, porque a rua tá escura, tá um breu? Ou se tivesse matado a mulher na frente da minha casa? Não sei o que você pode estar tomando de providência, mas, por favor, a gente está pedindo ajuda, porque depois desse caso de ontem, os policiais bateram na porta da nossa casa para ver se a gente tinha ouvido alguma coisa mais de 2 horas da manhã. Ninguém aqui na rua dormiu. Então, população, uma situação lamentável que vem se arrastando no município. Até para que vocês entendam um pouco essa situação que já se alastra desde do ano passado, para entender melhor, em 2010, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto com a ANEEL, abaixou uma resolução passando o parque de iluminação pública para os municípios fazer a administração. Aí o que está acontecendo? Por questão de lei, a prefeitura está tentando abrir já vários editais de licitação e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, infelizmente, acaba reprovando. O último que nós vamos passar aqui para vocês verem, ele já esteve no Tribunal de Contas 2 vezes em menos de 1 ano. O Tribunal de Contas aponta algumas irregularidades, algumas situações no contrato de licitação, e a prefeitura vai lá, faz a adequação. Só que, infelizmente, quando está vencendo o prazo da licitação, de repente alguém entra com um ato, alguma coisa judicial, e acaba impedindo que a licitação se concretizando. A prefeitura, ela até quer, se ela pudesse, ela até queria fazer um contrato com a Eletro. A Eletro já está instalada no município, mas por questão de lei, por essa situação da resolução de 2010, ela não pode. A prefeitura quer contratar a Eletro e a Eletro também quer prestar esse serviço para o município, mas infelizmente por questão de lei, não pode. E aí, infelizmente, a população tem sofrido barbaramente. Eu, em especial, como representante, não só do bairro do Portão, de toda a região de Atibaia, que sou solicitado para ver se encaminha esse pleito para o Poder Executivo para que ele consiga fazer algum serviço. A prefeitura já, quando pôde, ela fez um contrato emergencial. Então, olha, o contrato emergencial primeiro venceu exatamente dia 25/1. Conseguiu fazer algumas correções em alguns pontos que estavam na cidade escuros. Aí fez o contrato lá emergencial número 2. Tudo isso com o consentimento do Tribunal de Contas. Esse processo, o prefeito esteve no Tribunal de Contas,
juntamente com o presidente do Tribunal de Contas, ó, nós estamos passando por isso, até porque é um contrato novo. Nenhum Tribunal de Contas ainda julgou um convênio desse, ou um contrato de licitação dessa, porque é uma coisa nova, nunca existiu. A partir do ano passado que passou a ser responsabilidade do município, e o município agora tem que, de uma maneira ou outra, fazer um contrato, licitação, e contratar uma empresa para fazer a manutenção do Parque de Iluminação Pública. Estamos lá, então, na ata 3 ao registro de preço, por hora 1/3, indeferido pela administração, né? Alguma situação jurídica, talvez não conseguiram fazer que concretizasse o pleito. Nós vamos lá de novo na concorrência pública, de iluminação pública, dia 22/4, suspensa também pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E dia 27/4/2015, liberada para licitação, olha lá, dia 28/11, suspensa também pelo Tribunal de Contas, em 19/12/2015. Liberada agora para licitação, dia 29/3, com certame agendado agora para o dia 29. Vamos pedir a Deus, eu quero pedir aqui, fazer um apelo em especial a toda a população de Atibaia, toda. Um órgão que eu respeito muito, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que entendo do profissionalismo de lá dos seus auditores. Eu quero pedir aqui em nome da população de Atibaia, que eles tenham um pouco mais de sensibilidade para talvez analisar esse edital de licitação, porque senão a situação vai piorar. E vocês viram o relato aí no áudio, eu já tinha passado durante o dia, conversei pessoalmente na casa dos familiares, expliquei a situação toda como estou explicando para vocês, mas infelizmente, se o Tribunal de Contas, se eles não olharem com outro olhar, infelizmente, não só Atibaia, como vários municípios do estado de São Paulo e do Brasil, vai sofrer. Primeiramente que a gente já sofre, mesmo alguns pontos que tem iluminação, a gente já sofre por conta da demanda de insegurança que vai crescendo no dia a dia. Todo mundo sabe, por conta da situação que o país atravessa, infelizmente, as demissões em massa nas empresas. Então eu queria pedir encarecidamente aos profissionais que eu respeito muito no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que eles tivessem uma atenção, uma sensibilidade melhor para olhar para esse processo licitatório. Outro ponto, nobre assessor? Nenhum mais? Eu agradeço a atenção de todos vocês, pediria a vocês fizessem essa corrente positiva para que esse edital que vai vencer agora dia 29/4, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tenha uma sensibilidade para que a gente possa dar uma resposta para a população. Quero agradecer aqui e nos honra, fico muito honrado com a presença do meu amigo Diego, a sua esposa. Estive lá na Vila do Gibi várias vezes, tentei levar toda essa informação à população que lá reside. Muito obrigado de coração, é uma honra representá-lo nessa casa. Obrigado, presidente. Boa noite a todos novamente. O Miro tocou num assunto, o nobre vereador Miro tocou num assunto que eu tenho sido muito crítico ao longo do mandato e não posso deixar de ser de novo, né? Miro, com todo o respeito, pedir para o povo fazer uma corrente positiva para resolver o problema da iluminação pública, olha, é de chorar. É de chorar. Isso mostra uma incompetência administrativa sem tamanho desse governo. Sem tamanho. Quando começou a se discutir a questão da manutenção dos próprios, do Parque de Iluminação Pública Municipal, nós fomos contrários ao aumento de tarifa de iluminação pública da população, com um argumento muito simples. Como é que você vai aumentar a tarifa da iluminação pública se você não sabe quanto vai custar? E dois, você não tem nem previsão de quando você vai conseguir licitar. Foi autorizado um aumento ilegal, inconstitucional na conta do povo de iluminação pública, e está 1 ano e 4 meses, não conseguiram fazer a licitação. E o povo está pagando iluminação pública como se tivesse contrato novo. Nós não dissemos isso nessa casa? Quantas vezes nós falamos isso nessa casa? Não aumenta a iluminação pública, não se sabe se vai fazer licitação, se não vai fazer licitação, e mais, antes disso até. E aí é um posicionamento de administração e de governo, que não quis entrar na justiça contra a entrega do Parque de Iluminação Pública,
porque hoje já há jurisprudência de segunda instância, como nós havíamos dito há 1 ano e 4 meses atrás, que devia entrar na justiça para devolver o parque para a Electro. Já tem decisão a fartas de segunda instância dizendo que as concessionárias são responsáveis pela iluminação pública. A administração preferiu não entrar na justiça, preferiu assumir o parque de iluminação, preferiu aumentar a tarifa do povo, dizendo que ia resolver o problema, e faz 1 ano e 4 meses por incompetência administrativa, e agora querem jogar nas costas do Tribunal de Contas, e fazer corrente positiva para o Tribunal de Contas aprovar o edital de licitação. E o povo está sem luz na rua. Então, me desculpa, Miro, você sabe o meu apreço que eu tenho por você, só que vim nesse momento, na Câmara, e pedir corrente positiva para o povo, para resolver o problema de iluminação pública, que esse governo não consegue licitar, é o fim. Me desculpa. Senhor presidente, vou aproveitar aqui, encerrando esse assunto da iluminação pública, que eu já disse tudo que eu tinha que dizer ao longo de 3 anos aqui na casa, e do que eu acho que deveria ser feito, para também pedir ao senhor, como o senhor foi elogiado nessa casa aqui, em termos da sua comunicação, que mais uma vez, encarecidamente, que a gente obedeça o regimento interno da casa. Hoje nós tivemos uma sessão que por um momento eu achei que a presidência tinha se deslocado para o vereador Lucas aqui, né? Em termos de comando, vai para lá, vai para cá, agora para a sessão, faz isso, faz aquilo. Nós temos uma CEI instalada para ouvir as acusações sobre a questão do que foi dito hoje aqui na sessão. Achei muito interessante o Paulo vir fazer uma colocação pelo esporte, ele tem o direito de fazer isso e usar os 20 minutos de tribuna. Agora, diversos assuntos que foram tratados aqui já são objeto da CEI e têm que ser tratados no seio da CEI, para que os vereadores possam ter ciência, saber do que está sendo discutido e tudo mais. Então, não vou entrar em outros detalhes de descumprimento de regimento, mas pedir, eu sei que o senhor tem tido uma postura muito democrática à frente dessa casa, permitindo que todos falem o quanto querem e tudo mais, mas eu vou pedir novamente ao senhor, que dentro dessa postura democrática que o senhor gostaria de implementar e está implementando na casa, que a gente faça isso dentro do regimento, porque há espaço dentro do regimento para que todos falem, para que se escute a população, mas tudo com regra. Tá? Então fica aqui a minha colaboração, crítica extremamente construtiva, né? Quanto à comunicação, endosso o posicionamento dos meus colegas aqui, parabéns pela sua equipe de comunicação, tem feito um excelente trabalho, mas mais uma vez vou insistir na obediência e observância do regimento interno. Muito obrigado, senhor presidente. Só uma partezinha, então, para a gente começar a sessão no horário, que hoje eu tive que retardar porque só tinha 5 vereadores na casa. E de mais a mais, eu acho que o regimento é um balizador, ele não é meu dono. Ele é balizador. O regimento interno, ele serve para a gente ter um norte. Senão a gente não consegue... Daniel, eu não estou... Por favor, acalme-se. Não estou... Eu estou conversando com você na frente do povo para a gente poder dirimir. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de sensibilidade. Quando o assunto merece... Eu acho que o regimento tem que ser um pouco elástico para a gente poder entender. Porque, assim, o que me parece é que quando o assunto interessa, fala. Quando não interessa, regimento. Então, gente, vamos, né? Eu estou aqui para ser democrático, para deixar todo mundo falar. Não, é a parte de todo mundo, eu quero a parte A agora. Está vendo? Olha o regimento interno que eles querem ter. Qual o momento da sessão, presidente? É tema livre do Miro. Entendeu? Já é o seu? Então, o regimento interno jogado no lixo de novo. Então, vamos lá. Por gentileza, termine sua fala. Obrigado, senhor presidente. O senhor me aparteou 1 minuto. Isso. Quantos minutos tem? Quer contar? Pode contar, não tem problema. Eu tenho toda a paciência do mundo. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos lá. Comigo, nunca foi quando interessa fala e quando não interessa não fala. Mas hoje foi quando interessa fala e quando não interessa não fala. Ficou claro, meu posicionamento, mas está cheio de testemunha aqui, toda sessão eu brigo para respeitar o regimento, então se o senhor está dizendo isso quanto à minha pessoa, eu acredito que não, né? Porque eu tenho lutado veementemente pelo cumprimento do regimento, e tenho feito elogios à sua condução, e estou pedindo mais uma vez que o regimento seja obedecido. O regimento, com todo respeito, data máxima vênia, não é um balizador, ele é regimento, contém regra. Então tem algumas regras, algumas coisas que têm que ser seguidas. O vereador Emil Ono tem sido enfático também, pedindo o cumprimento do regimento. Nós gostaríamos muito do regimento cumprido. Então não existem normas, horizontes a serem seguidos pelo regimento. Ele é claro e tem regra a ser seguida. O senhor Lucas quer uma parte, eu concedo.